Olá, eu sou Tailane Sofner Berlanga de Araújo, professora de Dentística da UNORP, Unipós, e vamos continuar então a nossa aula de Princípios Biomecânicos do Preparo Cavitário, parte 2. A forma de contorno, ela deve ser feita para englobar todo o tecido cariado. Deve eliminar esmalte sem suporte e colocar as margens em posição que permitam um bom acabamento no preparo cavitário. Sendo a forma de contorno a abrangência onde será colocada a restauração, antigamente, Black, ele colocou a extensão para a prevenção, ou seja, prevenir o aparecimento de novas lesões cariosas. Quando havia um ponto de cárie na região central de uma cicatrícula e fissura, toda a área de cicatrícula e fissura era englobada no preparo cavitário, na forma de contorno do preparo cavitário. Eram regiões para extensão de prevenção. Com o novo conceito de cárie, se tratando de uma doença infecto-contagiosa, as cavidades puderam ficar mais modernas. Então, a forma de contorno, ela abrange apenas a remoção do tecido cariado e eliminação de esmalte sem suporte. Então, hoje os preparos para amálgama também são modernos. Como princípios básicos para a forma de contorno, então deve-se envolver toda a área de lesão cariosa, a remoção do esmalte sem suporte dentinário, o ângulo cavo superficial deve ficar localizados em área que tenha relativa resistência à cárie, ou seja, manter áreas de esmalte é o ideal, e a preservação das estruturas de reforço dos dentes, como as cristas marginais, pontas de esmalte, arestas e vertentes, áreas de reforço da estrutura dentária, já pensando na resistência do elemento dentário no recebimento do material restaurador. Como nós vimos, existem áreas de reforço no dente. A ponte de esmalte é uma delas, cristas marginais, vertentes. Contudo, durante a confecção de um preparo, nós temos duas cavidades distintas, na oclusal de um molar ou de um pré-molar. Porém, se essa estrutura, que no caso aqui a ponte de esmalte, ficar menor que 1 milímetro, deve ser englobada num único preparo e não tentar manter essa ponte de esmalte enfraquecida, porque isso vai gerar a fratura ou a diminuição da resistência do elemento dentário, podendo ocorrer então a fratura do remanescente. Então, sempre que nós tivermos áreas de reforço, ponte de esmalte, cristas, e elas ficarem menor que 1 milímetro, para se restaurar com amálgama, nós fazemos então a remoção, o envolvimento desta no preparo cavitário. Hoje, quando pensamos em forma de contorno, nos vem também forma de resistência, retenção, os 7 princípios gerais do preparo cavitário, preconizado por Black, deve-se interagir, dar uma integração na confecção de um preparo. Temos fatores determinantes como as características anatômicas de cada dente. Molares superiores com a ponte de esmalte, pré-molares inferiores também com ponte de esmalte, onde nós iremos preservar ou englobar no único preparo. Isso varia, principalmente quando nós sabemos se as lesões cariosas são de cicatrículas e fissuras ou superfície lisa, por causa da propagação das lesões de cárie, que nós iremos ver mais à frente. Outro fator que também determina a forma de contorno é a idade do paciente, devido à extensão da cárie, a extensão dessa lesão cariosa para gengival e a extensão no sentido vestíbulo-lingual. A idade do paciente influencia por causa do volume pulpar. Quanto mais jovem o paciente, maior o volume pulpar, então muda-se também a profundidade da lesão cariosa e a extensão dessa dentro do sulco gengival e envolvimento de espaço periodontal. Quando pensamos em extensão da lesão cariosa, precisamos conhecer a propagação das lesões cariosas. Nas áreas de cicatrícula e fissura, essa lesão cariosa ela tem uma propagação na forma de 2 cones superpostos pela base na junção amelo-dentinária, ou seja, penetra pequena pela macualescência de esmalte da região da cicatrícula e fissura. Quando atinge a área da junção amelo-dentinária, ou seja, próximo aos túbulos dentinários, essa lesão abre na forma de um triângulo, de um cone,
e sobrepõe afunilando de novo. Então, a propagação da cárie na região de cicatrícula e fissura é na forma de 2 cones superpostos pela base. Na região de superfície lisa, a extensão da cárie ela é um pouco mais ampla. Por não existir uma macualescência de esmalte, a descalcificação é ampla e ela afunila em direção à junção amelo-dentinária, formando então uma propagação de cárie na forma de 2 cones superpostos ápice contra a base na junção amelo-dentinária. Quando falamos em extensão paragengival, nós temos que entender que o preparo cavitário, em relação às paredes que circundam o preparo, existe extensão. Em direção às paredes de fundo pulpar e axial, existe a profundidade. No caso, a extensão para a parede circundante gengival muda de acordo com a idade. Para pacientes jovens, um preparo que é subgengival, ele pode estar a nível gengival num paciente adulto e num paciente idoso estar supragengival, fora da gengiva. Isso devido, com a idade, ocorre uma retração gengival com uma recessão óssea. Então, o mesmo preparo, ele muda de extensão com a idade do paciente. Também pensando em forma de contorno, nós temos a extensão para vestibular e lingual. Nessa extensão, nós temos uma ponta de cúspide vestibular e uma ponte de cúspide lingual. Isso é chamado de distância de istmo. Todo preparo moderno ele deve ter uma abertura de 1/4 dessa distância do istmo, tanto na oclusal quanto na caixa proximal. Separando de forma didática a execução de um preparo cavitário, vimos forma de contorno, devemos sempre pensar também na forma de resistência, tanto do elemento dentário quanto do material restaurador. Então, toda a característica que é dada às paredes de uma cavidade, que ela possa suportar as cargas mastigatórias sem sofrer fratura nem deslocamento da restauração, é considerado então uma forma de contorno. Pensando nos princípios básicos para que se conseguir resistência a um preparo cavitário, ao remanescente dentário, nós temos que pensar que nós teremos que ter o esmalte preferencialmente apoiado por dentina sadia. Primeiro ponto. Segundo, a profundidade da cavidade deve permitir uma espessura mínima necessária de material restaurador, no caso 2 milímetros. E em relação ao remanescente dentário, é importante a conservação de estruturas anatômicas de reforço. As paredes vestibular e lingual da caixa proximal devem ser convergentes para a oclusal, os seus ângulos internos devem ser arredondados. Quando pensamos em forma de resistência, temos alguns princípios básicos relacionados a esta durante a confecção do preparo cavitário. Um exemplo é o ângulo cavo superficial e as paredes circundantes. O ângulo cavo superficial é a linha de união das paredes circundantes com a superfície externa do dente. Este ângulo deve estar em 70 ou 90 graus, ou seja, nítido e sem bisel. Ele deve ser assim porque ele vai ter uma maior borda para a restauração e um menor desgaste da estrutura dentária. Há também a necessidade, para preparos compostos e complexos, da confecção de uma curva reversa de Hollenbeck, onde teremos então uma extensão preventiva de 0,25 a meio, que ajuda e facilita na higienização. A extensão do preparo cavitário também é importante, mantendo-se a distância intercuspídeas de 1/4 da distância do istmo. As paredes de fundo pulpar deve ficar plana, perpendicular ao longo eixo do dente, e a parede axial deve ficar ligeiramente expulsiva no sentido gengivo-oclusal e paralela ao longo eixo do dente, e plana no sentido vestíbulo-lingual. Os ângulos internos da cavidade devem ficar arredondados, as paredes circundantes convergentes para a oclusal. A curva reversa de Hollenbeck, como citamos agora há pouco, é uma forma de resistência. Ela é confeccionada nas paredes vestibular e lingual da caixa proximal com a própria broca que se realiza o preparo, a broca 245. Ela deve formar um ângulo reto de 90 graus entre a parede
interna da caixa proximal e a superfície externa do dente. Com isso, vai aumentar a resistência do elemento dentário e da restauração na caixa proximal e facilita também a higienização pelo paciente desta área, diminuindo os riscos de recidivas de cárie. Nessa ilustração, podemos ver a evolução da extensão dos preparos cavitários em relação à abertura vestibulolingual. Em 1908, Black propôs uma abertura de 1/3 da distância do istmo, uma distância intercuspídea. Até 1930, Brauner ainda continuava com essa abertura de 1/3, porém com paredes convergentes na caixa proximal. Mas em 1928, 2 anos antes de Brauner, existia um autor chamado Primer que questionou essa extensão de 1/3, se havia mesmo necessidade. E em 1951, Markley, ele mudou e propôs então uma abertura mais conservadora de 1/4 da distância do istmo e desenvolveu para isso instrumentos cortantes rotatórios menores para preparos mais conservadores. E a partir de 1951, os preparos tornaram-se com abertura de 1/4 do istmo. Mas foi apenas em 1972, com Mondelli, que a abertura vestibulolingual da distância intercuspídea passou a ser realmente de 1/4 e as paredes convergentes para a oclusal. Essa menor distância, segundo Mondelli, ela possui maiores valores em relação à resistência, melhorando então a qualidade dos preparos cavitários. Por este gráfico, mostrado numa dissertação de mestrado em 1981, já se havia preocupação quanto à resistência à fratura de dentes íntegros cariados com preparos. Ou seja, cada face do dente que é removida diminui muito a resistência do dente a receber o esforço da mastigação. Ou seja, quanto mais faces envolvidas no preparo, menor resistência eu tenho no meu elemento dentário. A quantidade de material restaurador dentro de uma cavidade, ela é importante para aumentar ou diminuir a resistência deste elemento dentário. No caso, a profundidade de um preparo, ele deve ficar com mais ou menos 2 milímetros de espessura de material restaurador, no caso não adesivo, por não ser um material resiliente. Se tiver uma espessura maior do que esta, ele pode se fraturar. E isso vocês podem ver que não é tão recente, foi falado por Bowen em 1995. As paredes de fundo e parede circundante. As paredes de fundo pulpar e as paredes circundantes gengival, segundo Fishman e Santos, em 1982, ele disse que elas têm que estar planas, paralelas entre si e perpendicular ao longo eixo do dente. Isso minimiza riscos à fratura pela uniformidade da dispersão das tensões. Segundo Barrancos Money, em 1988, elas deveriam estar planas e perpendiculares à direção das forças mastigatórias, não sendo excessivamente profundas. Quando confeccionamos a parede de fundo axial, essa setinha em vermelho, elas devem ficar ligeiramente expulsiva no sentido da gengival para oclusal, no sentido gengivo-oclusal ligeiramente expulsiva, e no sentido do vestibulolingual elas têm que ser plana. Com isso, você diminui as tensões e, consequentemente, aumenta a resistência do elemento dentário. Os ângulos internos, eles hoje são arredondados. Black, em 1908, e Brunner, em 1931, utilizavam-se de ângulos internos definidos. Granat, em 63 e 1965, iniciaram os estudos de fotoelasticidade e foi comprovado, então, que ângulos arredondados oferecem melhor distribuição das forças mastigatórias. Assim sendo, os ângulos internos devem ser arredondados, pois possibilitam uma menor concentração de esforços, menor volume de material restaurador, maior resistência à fratura. E nós temos, no caso das paredes, dos ângulos internos, os ângulos diedros de terceiro grupo, o pulpo axial ou áxio pulpar, eles devem se apresentar arredondados para distribuição
dessas forças mastigatórias e evitar a fratura, tanto do elemento dentário quanto do material restaurador. Na confecção de um preparo também temos que avaliar a forma de retenção, cuja finalidade da forma de retenção é evitar o deslocamento da restauração. Ou seja, características que você dá ao preparo cavitário para impedir que uma restauração se desloque. Então, esse deslocamento pode ocorrer devido a forças mastigatórias, atração por alimentos pegajosos e a diferença do coeficiente de expansão térmica. Forma de retenção e forma de resistência estão intimamente ligados. Quando vamos fazer um preparo cavitário, esses princípios gerais do preparo cavitário propostos por Black estão em íntima correlação, mas a retenção e a resistência do elemento dentário são fundamentais para o sucesso de uma restauração. A forma de se conferir a retenção do material restaurador em uma cavidade, ela é dada pelo atrito e pelo imbricamento mecânico da superfície dental com o material restaurador. Então devemos ter muito cuidado na confecção do preparo, unindo todos os princípios gerais para conseguir então melhor imbricamento mecânico para restaurações em amálgama. A forma de retenção, ela varia de acordo com as cavidades, com o número de paredes envolvidas no preparo cavitário. Ou seja, em cavidade simples, quando nós tivermos uma profundidade maior ou igual à largura vestíbulo-lingual, ela por si é uma cavidade autorretentiva. Quando as paredes são convergentes para o oclusal, também são cavidades autorretentivas. Quando você tem um preparo onde a sua profundidade é menor do que a largura vestíbulo-lingual, nós não abrimos mais mão de retenções adicionais. Hoje não se destrói mais estrutura dentária sadia. Para isso, nós temos então materiais adesivos, como a resina composta, para fazer a restauração desses dentes. Então, o amálgama hoje não é mais a primeira opção de tratamento, porém é um tratamento viável em algumas situações clínicas. Só para conceito, cavidades compostas e complexas, eram feitos preparos como cauda de andorinha, inclinação das paredes vestibular lingual da caixa proximal, sulcos proximais, pinos metálicos. Isso não é mais necessário na odontologia atual, na odontologia minimamente invasiva. Isso passou a ser, então, o histórico da odontologia. Quando fazemos preparos compostos ou complexos para amálgama, nós temos que pensar na autorretentividade. Então, as paredes devem ser convergentes para o oclusal, as paredes de fundo devem ser planas, perpendicular ao longo eixo do dente, no caso da pulpar, ligeiramente expulsiva no sentido gengivo-oclusal e plana no sentido vestíbulo-lingual para as paredes axiais. A porção gengival, a margem da restauração deve ficar em região de autolimpeza, supragengival ou a nível gengival, e a porção oclusal, as restaurações devem ficar menos expostas às forças mastigatórias, com ângulos nítidos e vivos. Dessa forma, nós conseguimos, então, uma boa retenção do material restaurador, sem a necessidade de retenções adicionais, tirar dente sadio. Em algumas situações clínicas, onde se envolve as caixas proximais em preparos compostos e complexos, há necessidade de sulcos proximais para aumentar a retenção. Do ponto de vista biológico, a confecção de sulcos nas paredes vestibular-lingual, além de aumentar em 10 vezes a retenção da cavidade, economiza estrutura dentária. Porém, esses sulcos são desgastes de estrutura dentária. Pouco desgaste, mas existe. E nós temos hoje técnicas restauradoras adesivas muito mais eficientes que não necessitam desse tipo de retenção. Então, a confecção de retenções adicionais em preparos compostos e complexos deve ser feita avaliando o paciente como um todo, uma integração maior no planejamento com o diagnóstico bem feito da situação clínica. Isso vocês verão em outras aulas, mas a princípio, uma forma de retenção são sulcos proximais. Um outro tipo de retenção são pinos e pins.
pinos metálicos rosqueados em dentina e pins, que são canaletas feitas ou orifícios feitos também em dentina. Existe uma regra para a confecção desses tipos de retenção. Porém, com a adesividade, com a evolução dos materiais restauradores adesivos, isso caiu em desuso. Não é mais necessário a confecção de um amálgama num dente que tem uma destruição grande dessa. Nós temos as resinas e nós temos as cerâmicas, que solucionam muito melhor este quadro clínico. Uma outra forma de retenção é a altura do degrau proximal, no cérvico-oclusal, em cavidades próximo-oclusais. No caso da parede axial, com a parede pulpar, onde esse ângulo diedo de terceiro grupo é arredondado. Em cavidades próximo-oclusais, esse degrau deve ser feito a fim de se obter estabilidade e retenções satisfatórias, e deve ter, no mínimo, a mesma altura ou profundidade da caixa oclusal. Falamos anteriormente da curva reversa de Hollenbeck, vocês estão lembrados? Onde nós fazemos uma separação de 0,25 a meio milímetros do dente vizinho. Essa curva reversa de Hollenbeck, que nós fazemos durante a forma de contorno do preparo cavitário, ela também é considerada como um princípio básico da forma de conveniência, porque ela facilita a extensão do preparo para o acesso à cárie, além de que nós conseguimos essa ligeira separação que facilita a higienização do paciente. É uma forma de conveniência. Durante a confecção desse tipo de preparo, envolvendo a proximal, nós também temos como método mecânico a proteção do dente vizinho. Então, colocamos uma matriz interproximal e uma cunha de madeira protegendo o dente vizinho para que a broca não toque nessa superfície quando se estiver confeccionando um preparo cavitário, além de fazermos o afastamento de tecidos e dentes durante a confecção do preparo. São métodos mecânicos que também desenvolvem uma forma de conveniência para uma correta confecção de preparo. Dentro desses princípios básicos da forma de conveniência, nós temos que pensar também de forma biológica, onde existe, então, nos segundos pré-molares, a inclinação da parede pulpar. Essa parede, porque nós vimos até agora que a parede pulpar é plana, perpendicular ao longo eixo do dente. Porém, existe a exceção em relação aos segundos pré-molares, onde existem os cornos pulpares, e eles em alturas diferentes. Então, quando se confecciona um preparo cavitário, é conveniente que a parede seja ligeiramente inclinada, respeitando a inclinação dos vértices intercuspídeos. Isso também é uma exceção quando fazemos preparos cavitários em direção à ponte de esmalte de primeiro molar e segundo molar superior, porque também existem os cornos pulpares e a parede pulpar é ligeiramente inclinada em direção à ponte de esmalte. Após, então, a forma de conveniência, no caso, o isolamento absoluto, vejam aqui nesta foto o dique de borracha, o isolamento, onde os dentes estão fora do meio bucal, né, vamos dizer assim, isolado da saliva, no meio mais limpo, você vai poder, então, fazer a remoção da dentina cariada. Então, a cavidade deve ficar totalmente isenta de tecido desorganizado, proporcionando paredes de dentina mais sólidas. Então, nós temos dentina cariada, dentina afetada. Esse tecido infectado deve ser removido, todo tecido desorganizado removido durante o preparo cavitário. Para exemplificar um pouco mais o que foi dito anteriormente, nós temos aqui a imagem de uma lesão cariosa num dente, e nós temos então a separação didática em zona da cavidade, é a região onde ocorre a lesão cariosa, visível clinicamente. Logo abaixo nós temos a dentina cariada superficial e a dentina cariada profunda, considerada então uma zona de alteração dentinária. Elas são divididas também, didaticamente falando, em dentina infectada e dentina afetada. Infectada é que tem presença de micro-organismo. A afetada tem os ácidos liberados por esse micro-organismo. Não necessariamente a dentina afetada precisa ser removida. Quando nós fazemos o preparo cavitário e começamos a remoção do tecido cariado, ele sai em placa e é um tecido amolecido.
Quando ele começa a ficar numa consistência um pouquinho mais dura e saindo em forma de pó, nós não temos mais a infecção, nós temos só a afetação, a dentina afetada. Nós então preservamos essa dentina e com materiais próprios nós podemos reorganizar esse tecido. E aqui nessa figura nós mostramos também a dentina terciária, chamada esclerótica, ou dentina reacional, que é formada pelos túbulos dentinários em reação a alguma agressão, para obliteração desses túbulos, fechamento desses túbulos, para que impeça que as bactérias atinjam o canal. Uma outra forma de nós avaliarmos a remoção da dentina cariada, nós dividimos ela em cáries extensas e profundas, que devem ser removidas com colher de dentina, brocas esféricas, e as cáries incipientes. Cáries incipientes também são consideradas como sulco-corados. Esses sulco-corados são lesões cariosas presentes apenas em esmalte. Como nós sabemos disso? Através de uma radiografia bite-wing interproximal ou com a fotorreflectância, através do fotopolimerizador na boca, você consegue visualizar a profundidade disso. Se esse sulco corado está restrito ao esmalte, você deve aconselhar o paciente no melhor método de higienização e a fazer apenas o acompanhamento e controle desse sulco corado. Não há necessidade da remoção do mesmo. Não devemos colocar um explorador, uma sonda exploradora, para checar se há socavação, cavitação nessa região. Isso é feito através do exame radiográfico, pois, como a estrutura está desorganizada, se você colocar uma sonda exploradora neste cicatrículo e fissura, você causará a socavação. E, lógico, aí você terá que fazer a remoção e a restauração, que poderia ser feita posteriormente, com o paciente mais maduro, com mais idade, ou até mesmo essa cárie pode vir a paralisar. Quando essas cáries incipientes, elas apresentam socavações, então com uma ponta diamantada pequena, você abriria apenas a região que ocorreu a socavação. Não há necessidade de abrir todo o preparo. Então, a remoção dessa cárie é feita durante a confecção da própria forma de contorno. Então, a forma de contorno é a remoção do tecido cariado. E para isso usamos materiais que vão liberar flúor para a região dentária e ocorrer então a paralisação das regiões de cicatrículas e fissuras e não abrir totalmente a oclusal do dente. A odontologia hoje é minimamente invasiva. Quando as lesões cariosas são mais extensas, mais profundas, nós devemos fazer a remoção dessas lesões cariosas antes da forma de contorno. E, no caso, como vai ser muito profunda, nós temos aí um complexo dentino-pulpar, que deve ser protegido com bases protetoras, com materiais específicos de acordo com a profundidade de cada preparo. O acabamento das paredes de esmalte ele tem por objetivo a remoção de prismas de esmalte sem suporte, que são irregularidades no cabo superficial. A remoção dessas irregularidades devem ser feitas com recortador de margem gengival ou com a própria broca, quando houver habilidade, para a remoção desses prismas, e o selamento da interface dente-restauração. A finalidade disso são paredes mais refinadas, esmalte mais liso e uniforme e um ângulo cavo superficial vivo e sem bisel. Com isso, nós conseguimos maior longevidade do procedimento restaurador. O acabamento das paredes de esmalte nós fazemos com pontas multilaminadas, discos de óxido de alumínio, pontas diamantadas de granulações finas, pedras montadas, instrumentos cortantes manuais bem afiados. Então, com isso, nós fazemos todo o acabamento das paredes de esmalte. A finalidade da limpeza das cavidades é desobstruir os canalículos, melhorar a adaptação dos materiais restauradores, diminuir a infiltração bacteriana, diminuir a inflamação pulpar, facilitar a ação dos agentes protetores. E isso é feito como? Com a limpeza da cavidade, porque ela tem o objetivo da remoção da smear layer.
A smear layer são restos de dentina e de esmalte, bactérias, microfragmentos orgânicos, substâncias amorfas que obstruem esses canalículos. Os agentes de limpeza, eles não devem ser tóxicos, e sim substâncias tensoativas, para que se estendam por toda a superfície dentinária, superando os obstáculos e deixando a dentina totalmente molhada. Para isso, nós temos a clorexidina 2%, pronta no mercado, já comprovada eficácia. Temos a solução de hidróxido de cálcio, onde você pode manipular o pó de hidróxido de cálcio com soro fisiológico ou água destilada. Temos a água oxigenada e temos também, quando se faz restaurações adesivas, o próprio ácido fosfórico ou ácido poliacrílico. Caros alunos, é isso que tinha a passar para vocês em relação aos princípios gerais do preparo cavitário para materiais não adesivos. Espero que estudem bastante e nos vemos nos corredores da faculdade. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço e até a próxima.